Boa noite. Pessoal entrando. Pontualidade britânica, 8 horas aqui. Ah, o Evaldo tá chegando. Vamos lá. Vamos. Oi, Carol, oi, Neide, Jéssica. Vamos chegando aqui. Vamos aguardar o Evaldo chegar. Oi! Boa noite, meu Olá, amigo. boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Tava com saudade já de uma live, do bate-papo. É verdade, né? Nossa, a gente fez uma, foi lá em março, se eu não me engano, não foi isso? Ai, acho que foi abril, não foi? Foi começo da Ah, pandemia. foi verdade. Então, É então sempre um estamos prazer aqui. para mim estar ao seu lado para conversar sobre esses Ah, fenômenos aí. que delícia! Ai, eu tenho aqui, ó, um companheiro de live aqui hoje, o Pedroca. Fala oi, Pedroca. Oi, Não dá Pedro, para você ouvir. Cadê outra parte? Vou te dar uma parte. Vou dar uma parte de fone. vamos participar conosco, Pedro. Hoje o assunto é interessante. Vamos falar sobre o universo infantil. Ah, então, hoje nós vamos aqui conversar um pouquinho, né, sobre o TDAH. Isso. A gente troca muito, conversa bastante, né, Val? E aí, peraí. Não. Aí, pronto, agora eu escuto direitinho. Então vamos lá. Acho que a gente pode começar, apesar que o pessoal ainda está chegando, está entrando, mas o assunto é extenso, a gente tem muita coisa para falar, né? Quem quiser ir perguntando, mandando dúvidas aí, e vamos lá, vamos falar um pouquinho. Acho que o pessoal está entrando, já me conhece, para quem não conhece, eu vou me apresentar, né? Eu sou a Vanessa Corrêa, terapeuta ocupacional. Coloquei aí na descrição que eu sou mãe de duas crianças com TDAH, né? Giovana e Pedro, né? Um quadro bem diferente do outro. E aí hoje eu escutei, a Cida falou assim para mim, e a mãe é muito quieta, né? Falei, bom, genética é genética. Justamente. E aí, estou aqui com o meu grande amigo, psicólogo, excelente profissional, Evaldo. Se apresenta para nós, Evaldo. Pessoal, então boa noite. Eu sou Evaldo Mariano, psicólogo aqui em Tiutaba. Trabalho na Clínica Núcleo, atendo crianças, adolescentes e adultos. Fiz mestrado na área de educação. Atualmente também estou como docente, né, do curso de psicologia aqui em Tiutaba. E quero falar para vocês que é sempre um prazer. Acredito que a psicologia ela oferece o papel social de trazer aí conhecimentos a respeito de uma temática. Então, hoje eu propus que a gente fizesse uma live até um pouco diferenciada, né, Vanessa? Numa forma mesmo de entrevista, para a gente discutir isso, principalmente com quem atua, né? E a Vanessa também ela tem uma experiência riquíssima para nos passar. Eu também tenho alguns casos que quero mencionar aqui, mas eu já gostaria de iniciar questionando para a Vanessa o que é o TDAH, para que ela pudesse apresentar para a gente isso aí. Então, vamos lá, né? Quando a gente conversou de fazer a live, eu fiquei pensando se eu ia falar como profissional, como mãe, não tem como a gente desvencilhar, né? Então, é tudo junto. Vamos lá. O que é o TDAH? Né? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? O que é isso? É um transtorno que se inicia na infância, né? Ele até, em alguns casos, ele diminui na vida adulta, mas ele aparece na infância. O diagnóstico, às vezes, é feito tardiamente, na fase escolar ou na adolescência, mas ele já estava presente, porque ele não tem só as dificuldades escolares. Tem alteração do sono, tem alteração de gastrointestinal, então a gente tem várias aí, alguns processos de alergia, né? Então a gente tem várias alterações que a gente já consegue ver bem antes aí da fase
da fase escolar. E ele também, Evaldo, é um transtorno que ele pode aparecer com a atenção, somente a desatenção, ou ele pode vir também com a hiperatividade e a impulsividade. Então, nem sempre, né, quando é uma criança muito hiperativa, é mais fácil da gente diagnosticar. Quando ele tem só o déficit de atenção, realmente fica mais complicado, né? Outra coisa, ele pode vir com comorbidades, né? E a gente vai falar um pouquinho disso também. Também, às vezes, é mais fácil porque a comorbidade me chama a atenção. Então, muitas das vezes, o problema é que o TDAH ele passa despercebido aí por algum tempo. É difícil da gente diagnosticar. É bacana que você está falando, porque geralmente o diagnóstico ou o reconhecimento... Olha, ficou escuro aqui para mim, voltou. O reconhecimento do TDAH, ele aparece ali por volta dos 7 anos, ou principalmente quando a criança vai para a escola, né? Porque aí tem essa questão desses comportamentos que aparecem. Uma desatenção, uma dificuldade de acompanhar a turma, ou essa questão da agitação. Engraçado, tá desligando aqui para mim o celular. Vou tentar não apertar para ver o que acontece. E aí a escola geralmente notifica a família, né? Então, isso chega à família porque parece que aquela criança ela tem alguma questão que precisa ser vista mais de perto, por especialistas somente que trabalhem aí com avaliação, com diagnóstico do TDAH. E é interessante, né? Por exemplo, eu vou citar aqui o exemplo, né? A Giovana, eu me atentei logo cedo, porque teve um atraso de fala importante, sempre foi uma criança um pouco dispersa, né? Um pouco parada em algumas situações. Como tinha o transtorno do processamento auditivo central, a gente via algumas dificuldades. Então, a gente conseguiu verificar isso muito cedo, antes mesmo da fase escolar de alfabetização. Já o Pedro, a gente não tinha essas outras questões associadas, né? Um transtorno de ansiedade. Então, a gente demora para fechar. Então, o que me chamava a atenção quando ele era menor? Ele tinha um tique, né? O tique é também um sintoma. Na fase do pré-escolar, né, do Jardim 1, ele não gostava de colorir, toda a produção em papel ele não gostava de fazer. Então a gente sempre fica naquela, não é, espera um pouco, né? Vamos ver até onde vai desenvolver. Então a gente... E aí no terceiro ano começaram a crescer as dificuldades de escrita, de leitura, de erros, e aí a gente foi averiguar o que realmente estava acontecendo na fase final da alfabetização, né? E assim, muitas pessoas têm dificuldade em reconhecer quem seriam, então, os profissionais para fazer esse diagnóstico. Assistente social pode fazer, terapeuta ocupacional, psicólogo, quem seria, então, os profissionais especializados? Eu estava dando, inclusive, uma pesquisada a respeito disso e, assim, as pesquisas têm mostrado que psiquiatra, neurologista e o neuropsicólogo são os profissionais aí habilitados na realização da testagem, da avaliação, para verificar essa questão aí do TDAH. Mas qual que é o impacto disso na escola, Vanessa, na sua percepção? Então, na verdade, o impacto ele não é só na escola, né? Ele tem um impacto na vida diária, né? Na rotina, no dia a dia, nas relações pessoais, nas relações afetivas, em como ele desempenha a sua AVD, né? Como ele desempenha as atividades do dia a dia, e também na escola, né? Mas as crianças, eu falo que elas são ótimas, e quando tem a inteligência, né? Quando esses processos cognitivos estão preservados, quando eu não tenho nenhum déficit cognitivo associado, eles vão criando estratégias muitas das vezes, né? Eles vão conseguindo aí, de repente, suprir uma dificuldade, eles já criam uma estratégia para conseguir fazer aquele movimento. Então, às vezes, também dificulta um pouco para a gente estar olhando. Você falou do diagnóstico, Ronaldo.
é importante a gente colocar que o diagnóstico ele é clínico, né? A gente não tem exames que identificam o TDAH, né? Apesar da gente ter, assim, em pesquisas, né, ressonâncias, mostram que a gente tem uma atividade cerebral diminuída no córtex pré-frontal, em indivíduos que têm TDAH, mas a gente não faz exame para diagnosticar, né? Então, realmente, é uma equipe multidisciplinar, considerando sempre os prejuízos, né? Em todos os âmbitos aí da vida da criança. Bacana que você fala de duas coisas, né? A primeira é os processos cognitivos, que eu acho que seria bacana a gente esmiuçar um pouco isso para quem eu principalmente que sou da área da academia, gostaria de explicar um pouco o que seria, né? Os processos cognitivos, então, é memória, atenção, percepção, linguagem, raciocínio. Esses são os processos cognitivos. E quando a gente fala de atuação com uma equipe interdisciplinar, é justamente pensar em como que a gente pode, através do diálogo com outros profissionais, pensar em estratégias terapêuticas para lidar com o TDAH. E é importante falar também que o TDAH ele não tem cura, né? Ele tem tratamento, não é isso? Isso. Você quer falar um pouco dessa questão? A gente tem o uso da medicação, né, que eu acho que ela ajuda muito, faz toda a diferença na atenção, na memória. Eu preciso entender que o TDAH está relacionado ao nosso córtex pré-frontal, né, que é o que diferencia o cérebro humano, né, dos outros seres, né, cerebrais aí e ativos, né, dos outros animais. Então, o nosso córtex pré-frontal é onde a gente tem as funções executivas, que é o que você falou dos processos, né? Então, controle inibitório, memória operacional, atenção, o meu discernimento, o meu planejamento. E quando eu não tenho atenção, eu não tenho memorização, né? Eu não consigo me organizar, eu não consigo planejar, eu não consigo fazer escolhas, né? Então, assim, a medicação ajuda nesse processo, né, de funcionamento cerebral, mas uma coisa que é muito importante a gente pensar, que as terapias, né, comportamentais são de extrema importância, porque é nela que o indivíduo vai se construir, é nela que ele vai conseguir se perceber, e aí eu passo a bola para você explicar para a gente como funciona esse processo, né? Mas é através dela que a gente tem maior sucesso. Só a medicação isoladamente, a gente também não vai ter bons resultados. É muita informação, né? É muita. Vamos voltar ao córtex pré-frontal. Quando você fala dessa questão, né, da criança ou do adulto que tem uma alteração no córtex pré-frontal, então quer dizer que essa área, essa região da frente, que tem-se então uma alteração, e que aí é necessário uma adaptação da pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade para utilizar os outros lobos, né? Então, temporal, occipital. E assim, vamos ver se eu consigo, bem didaticamente, né? Vamos simplificar aqui, tá? Um pouquinho da neurociência e da neuroanatomia para a gente entender. Eu preciso das minhas vias dopaminérgicas, né, os neurotransmissores da dopamina, que é aí onde a medicação aumenta essa absorção, para fazer sinapse e ligar, tá? Meu córtex pré-frontal, para aumentar a conexão, tá? O funcionamento dessa área cerebral. O que é bacana do córtex pré-frontal e por que a gente fala que a terapia é muito importante? Porque é uma área, eu falo que ela é treinável. Sim. Sabe aquela coisa que eu quero, mas eu não posso, ou então eu não quero, não, mas eu preciso fazer, eu preciso estudar. Tá? Então, esses comportamentos, a gente consegue trabalhar, a gente consegue melhorar. O meu sistema de recompensa no indivíduo com TDAH, ele é baixo. Por isso que eles
se recusam a fazer, não querem participar, não estão nem aí. E muitas vezes isso fica um pouco confundido com o opositor, mas não é, tá? É a característica do TDAH, principalmente se ele for impulsivo, porque eu não penso para fazer, eu não penso para falar, tá? E essa atividade, ela é treinável. Então, eu consigo, através da terapia, né, comportamental, ir educando esse cérebro, trabalhando para aumentar esse sistema de recompensa, para melhorar o meu controle inibitório. E a gente fala assim, para que a gente precisa de controle inibitório? Se eu não tenho controle inibitório, eu não consigo ficar sentado, né? Então, eu fico na sala de aula tão preocupado que eu tenho que ficar sentado, que eu não consigo escutar o que a professora está falando. Então, não é que eu não tenho função cognitiva, não é que eu tenho dificuldade de aprender, mas eu tenho tanta função para me controlar aqui que eu não dá tempo de fazer mais nada, né? Eu comparo muito com dirigir um carro, por exemplo. Quando a gente está aprendendo a dirigir carro, a gente não consegue nem conversar, porque eu tenho que estar ali, prestando atenção em tudo que eu vou fazer. Assim é o nosso assim é o nosso controle inibitório. Quando ele fica automático, quando eu já não preciso mais prestar atenção nele, eu consigo aprender. Eu consigo estar livre para pensar em outras coisas. Acho que deu para. Eu queria só puxar um pouco da sardinha para psicologia e fazer um pouco, sair um pouco fora da caixa quando a gente fala da terapia comportamental, principalmente porque eu que trabalho com terapia humanista, e aí o paciente chega aqui para mim e fala assim, Evaldo, eu quero fazer terapia com você, mas é comportamental? Porque se não for comportamental, eu vou ter que ir fazer um trabalho com a comportamental, né? E assim, eu penso que a gente precisa romper com isso para trabalhar as necessidades do indivíduo que se apresenta. Então, principalmente quando a gente fala, então, num contexto de crianças com TDAH, eu fico pensando algumas possibilidades. Por exemplo, tarefas dirigidas, focadas. Porque há aí, por exemplo, uma sensação de procrastinação ou de, essa tarefa é muito chata, muito complexa, isso eu não me interesso, né? Que é a questão do hiperfoco, né? Quando eles têm um foco dirigido, eu costumo falar dentro da psicologia humanista que é aquilo que tem sentido, né? Que tem significado, né? Então, a psicologia, de certa forma, ela usa diferentes termos para fazer análise de um fenômeno. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, dentro de um processo terapêutico, a gente precisa pensar em treinos de habilidade social. É uma outra possibilidade de auxiliar essa criança que tem dificuldades a romper com elas, né? Orientar as famílias, rotina. Quando a gente fala da terapia comportamental, não é se prender, né, na teoria, mas sim trazer autoconhecimento, né? E eu falo que autorresponsabilidade. Então, a gente também faz esse treino. Então, quando a criança com TDAH, a tarefa é muito extensa, é muito longa. Como o meu sistema de recompensa é muito baixo, eu não consigo entender o que eu vou ganhar com tanto esforço. Por isso que a gente precisa fragmentar, né? Então, eu acho muito bonitinho, porque hoje a Giovana está com 12 anos. Fragmentar não é simplificar, né? Não, é dividir, né? Em vez de eu dar uma tarefa longa, eu vou dar 3 tarefas curtas, né? A Giovana hoje, ela já faz 6 anos que ela está em terapia, né? E aí ela já se conhece, ela já se entende, e ela consegue me dar feedback. Então, às vezes eu dou uns comandos ou solicito alguma coisa, ela fala assim para mim, mãe, uma coisa de cada vez. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Ela já entendeu como ela funciona, e aí ela já consegue traçar estratégias para um melhor funcionamento próprio, né? Eu acho que é esse caminho aí que a gente precisa seguir. E principalmente quando está num contexto escolar, né, Vanessa? Porque se a gente não tem formação para trabalhar com crianças com TDAH, o que acontece? Eu pego uma atividade geral
e aí eu não atendo a especificidade dessa criança. Quando você traz a Giovana, isso fica muito claro, assim, eu estou fragmentando, eu não estou simplificando. Uhum, Fragmentando para que ela possa compreender e responder de acordo com o que a turma faz, né? Para que ela possa desenvolver, porque também o TDAH, ele não quer dizer que a criança, o adolescente, ele tem menos inteligência. Muito pelo contrário, né? A inteligência, ela é preservada. uhum. Na verdade, o TDAH não implica na, no processo cognitivo, tá? Então, necessariamente, a criança que tem TDAH, a dificuldade escolar é por desatenção, é por uma dificuldade de organização, é por uma procrastinação, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, você falou um pouquinho de hiperfoco, né? No TDAH, a gente coloca isso como atenção seletiva e atenção sustentada. A Aham. minha atenção sustentada é aquela onde eu estou motivado. Eu tenho interesse no videogame, eu tenho interesse em alguma leitura, e aí eu foco a minha atenção naquilo. A atenção seletiva, eu preciso selecionar um estímulo do ambiente, prestar atenção nele. E a gente sabe que numa sala de aula a gente tem vários distratores, né? Quem assistiu a live da Giovana, quando a gente fez, ela falou de um senhor que passa na rua da janela que está quebrada, do passarinho que canta na árvore. Do Então lápis ela que cai relata no chão. do lápis que cai no chão, do colega, quantas vezes o colega apontou o, o lápis. Então, assim, sentar na frente é muito importante para essas crianças, porque eu diminuo significativamente os estímulos que vão distraí-los, né? Quando a professora altera o tom de voz, em alguns momentos eu falo mais alto, eu falo mais baixo, né? Eu dou ênfase em algumas coisas, eu também estou criando estratégias aí para chamar essa atenção. Quando eu caminho pela sala, mesmo sem falar nada, eu toco naquele aluno, ou na carteira, ou no braço, ou na mãozinha, eu estou chamando a atenção dele, sem falar nada na turma. Então, assim, a gente tem várias estratégias que a gente vai criando, né, para poder melhorar um pouquinho essa atenção em sala de aula. Uhum. E principalmente no contexto escolar, é de extrema importância. Ó, o telefone tocou. Aqui, mas eu tenho um assistente, ele vai Ai, atender. eu tô aqui no consultório, então, É. no contexto escolar, é muito importante que não haja essa questão da classificação, né, do diagnóstico. Então, existe o TDAH, mas a gente não vai classificar isso como um problema, né? Porque a criança ela pode, inclusive, se sentir discriminada e isso ser alvo de bullying escolar. Então, observar para isso não trazer aí um preconceito para a criança, um problema de ordem emocional que vem aí do próprio ambiente escolar. Quando a gente fala, Evaldo, de diagnóstico, né? Sim. Eu falo que eu gosto muito de diagnóstico, porque o diagnóstico, ele me traz, ele me faz com que, bom, eu sei o que está acontecendo, eu vou olhar para isso, né? E sem rótulo. Tanto que eu falo assim, nós só vamos para a sala de recurso, nós só vamos se houver necessidade, né? Não é porque tem TDAH que a gente necessariamente vai precisar de alguns apoios, né, de adequação curricular. Não, a gente vai oferecer o suporte conforme a necessidade da criança, né? Giovana fala que o TDAH não a define, né? Então, eu acho que é bem isso. Maravilha. Mas, em muitos momentos, a gente também consegue potencializar, né? Utilizar essas características como um potencial, né? Eu Uhum. acho que o caminho é esse. Em psicologia seria resiliência, né? Se adaptar às adversidades, né? É olhar para o TDAH não como um aspecto limitante, mas olhar para o TDAH como possibilidades a serem encaradas. Até porque, se a gente for parar para pensar, nós temos especificidades, cada um tem a sua. Uhum. Eu, por exemplo, valorizo muito o diagnóstico, mas gosto de trabalhar com prognóstico, que são possibilidades, né? Então, quando a Isso. criança ela chega para mim, o adolescente ele chega para mim,
ele geralmente já chega com um diagnóstico. E aí eu falo para a mãe, que chega aflita, ansiosa, preocupada. Então agora a gente vai descobrir juntos como é que a gente vai vencer cada etapa da vida escolar, social, afetiva dessa criança, desse adolescente, principalmente desse adulto, né? No caso, de adultos que têm aí o TDAH. Uhum. É verdade. É, é bem isso que você falou mesmo. Eu acho que é valorizar as habilidades, né? Trabalhar com a potencialidade, né? Onde que a gente vai melhorar, né? Eu falo que a gente nunca trabalha porque eles não são todos os sintomas, né? Não dá para a gente falar assim, um TDAH é igual ao outro. É um indivíduo, né? É um indivíduo que tem suas habilidades, é um indivíduo que tem sua personalidade, né? Que tem seus valores. Então, não dá para a gente pensar só no TDAH. A gente precisa pensar num contexto todo. Inclusive, eu acho que é bacana citar aqui um filme que chama Pat Adams, O Amor é Contagioso. E lá ele fala sobre os médicos estão atendendo um paciente que tem, por exemplo, um câncer. E aí todos os pacientes, todos os médicos se direcionam para o paciente através da doença, né, da patologia. E aí um estudante lá do terceiro ano questiona, né, assim, mas qual que é o nome dele? Eu acho bacana essa ideia. Uhum. Quando todos os médicos olham, como assim o nome? É porque quando você fala o nome, você descaracteriza a doença e você olha para o ser humano que tem ali, né? Verdade. Mas me fala um pouco, tem TDAH na vida adulta? Como é que é isso? Qual que é o Tem muitos. impacto disso? Tem mudanças, Então, operações? na verdade, Evaldo, assim, ele começa na infância, tá? E aí, muitos, em torno de 60%, né, dos dados estatísticos apontam que esse TDAH perdura. Muitos, os sintomas ficam minimizados, tá? Mas muitos perduram. Então, assim, qual que é o impacto disso? Né? Quando eu tenho TDAH, principalmente não tratado, eu posso vir aí na adolescência, na fase adulta, com várias comorbidades, como depressão, tá? Esquizofrenia, bipolaridade, outros transtornos, né, que acometem aí o nosso cérebro. Então é importante a gente pensar. E os prejuízos são acadêmicos, de relacionamentos, né, afetivos, no trabalho. Então, assim, é importante a gente pensar, e muitos adultos, né, porque hoje a gente tem um diagnóstico mais preciso para o TDAH, se fala mais isso. Mas a gente tem vários adultos que estão na vida adulta descobrindo que tem TDAH por conta, às vezes, de uma depressão, né? Não consegue parar empregos, num relacionamento, e por aí vai. Tem Mas dificuldade ele com a acontece na organização vida do adulta. tempo, né? Oi? Dificuldade com a organização do tempo. Então, se tem uma reunião agendada para as 19 horas, se atrasa com frequência, né? Então, tem impacto na Procrastinação. procrastinação. Isso. Então, a gente tem aí muitas coisas. Mas o bom disso tudo, eu falo, é que tem tratamento, né? Remédio ajuda muito, eu acredito muito, não só acredito, como vejo, né? Eu falo, tem esse impacto dentro de casa. Hoje eu tenho 2 filhos que usam medicação para TDAH e fazem toda a diferença, né? Faz toda a diferença. A Betânia tinha até falado aí na organização do caderno, na organização da rotina, em tudo, em tudo. E tem níveis de TDAH? Então, não. Na verdade, o TDAH não é como o autismo, né? Que a gente trabalha com nível leve, moderado Sim. e grave. Mas a gente percebe, na prática clínica, a gente observa que a gente tem vários sintomas e eles podem acontecer em diferentes fases da vida, mais uns, menos, né? Eles podem fazer essa oscilação aí. E a gente percebe que tem crianças que têm um quadro mais leve de TDAH, né? Vamos falar assim,
Eu tenho crianças que têm todos os sintomas, tem criança que consegue administrar melhor alguns sintomas, tá? Mas não tem essa classificação no DSM-5, não tem, não. Tá? Então, quando a gente fala de DSM-5, a gente pode tratar aqui como um transtorno. Um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Que ele acontece, ele começa na infância, mesmo que o diagnóstico dele venha mais tardiamente, mas ele é da infância. E ele traz algumas alterações, né? Pediram aqui para a gente falar um pouquinho nos primeiros anos de vida. Então, a gente pode ter várias alterações por conta do TDAH. Então, a gente pode ter alergias, quadros de alergias, quadros respiratórios, refluxo, né? Refluxo é bem comum em crianças. Um sono agitado, aquele bebê que é irritadiço às vezes, né? Que chora muito. Então, a gente tem aí várias características que me trazem para já pensar e identificar nesse transtorno, né? E lembrando que ele é genético e hereditário. Então, se eu tenho... Oi? E as pesquisas têm demonstrado, né, falando nessa questão genética, que possivelmente pais de crianças com TDAH, familiares próximos podem aí, como se diz, passar para a criança. Mas também existem fatores ambientais que podem estar relacionados também. E quando a gente, por exemplo, a gente tem um filho, a chance de ter outro é grande, né? Então a gente tem que estar atento aí a essa dinâmica. Hoje eu ainda brinquei. Hã? Pode falar. Não, eu já ainda brinquei, né? Brinquei com a Cida, falei que eu faço coleção. Aí ela falou assim, então a mãe não é quieta? Eu falei, aqui em casa ninguém roubou, não. A gente, todo mundo herdou. Tá tudo certo. E assim, que orientações podemos dar para os familiares que têm TDAH na família? Que é o nosso... Eu penso que é a cereja do bolo da nossa live, né? Assim. Ai! Olha, não surtar é um bom começo. Muita paciência, meditação, respirem fundo. Bom, tô brincando, mas vamos lá. É verdade. É verdade esse bilhete, tá? Olha, Evaldo, eu acho que é assim. Primeira coisa é a gente aceitar um diagnóstico, né? É olhar para a situação e acolher. Eu acho que é o primeiro passo para que a gente consiga resolver, para que a gente consiga criar estratégias, para que a gente consiga, né, ter dinâmicas mais assertivas. Eu falo que a gente não faz... Uma questão que eu acho interessante a gente pensar, que é o entendimento da questão. Não vou nem falar do problema. Porque quando a gente conhece aquilo que talvez era um monstro, passa a ser mais fácil de lidar. Então, o entendimento, a compreensão é de suma importância. Desculpa te cortar, mas eu acho que assim, a gente só pode lidar com aquilo que a gente conhece. E eu falo que assim, mãe de TDAH é sempre incompetente, né? Porque o filho é mal educado, é birrento, né? E é aquele transtorno todo. Quando eu consigo olhar para isso, eu também consigo olhar para mim enquanto mãe. E eu acho que é importante a gente falar da invisibilidade dos familiares, né? Então, assim, eu preciso olhar para as nossas limitações. É claro, gente, que eu não cheguei aqui sozinha, né? Eu tenho uma TO que me ajuda, porque, afinal de contas, em alguns momentos eu sou mãe, não sou TO, né? Então, a Bia, um beijo para a Bia aí, que é uma parceirona que cuida dos meus filhos. Eu tenho uma psicopedagoga, né? A Catiúcia, que a gente troca muito. Tem os parceiros psicólogos, né? O Evaldo, a Liris, que atende a Giovana. E tem o psiquiatra. Então, assim, a gente tem uma equipe que nos apoia, né? No diagnóstico, nas condutas. E tem hora que a gente, olha, me ajuda, né? O que eu faço? Como que a gente vai criar estratégias?
Ah, tem a fono também, não posso esquecer de ninguém, né, Carlinha? Tá? Então, assim, e pensar que, em muitos momentos, a nossa dinâmica do dia a dia realmente fica tumultuada, conturbada, é difícil, porque a gente precisa repetir várias coisas ao mesmo, muitas vezes, né? Criar várias estratégias, mas, assim, vale o empenho, né? Eu acho que vale cada minuto quando a gente vê um filho com autonomia, quando a gente consegue administrar. Outro dia, a minha irmã, os meninos estavam nessa pandemia fazendo tarefa aqui em casa, né? Os dois, os meus dois na mesa. E a minha irmã estava aqui. Aí ela falou assim: como é que você dá conta? Eu já tinha ficado louquinha. Falei, olha, muito treino, respiração, Capacidade de meditação, tolerância. capacidade de tolerância, né? Porque assim, eles pensam em excesso, eles falam em excesso, eles se movimentam enquanto fazem as tarefas e eles fazem mil coisas ao mesmo tempo, né? Então, realmente tem hora que é uma loucura, mas a gente vai conseguindo organizar e no final dá tudo certo. Uma coisa que eu acho muito importante falar eu tenho um desconforto muito grande, Evaldo, quando a gente escuta assim, essa criança é preguiçosa, é mal educada, é birrento, Não aceita regra. às vezes não aceita regras, né? É, a gente precisa olhar para essa criança, né? O que está acontecendo? E quando, lá, 10 anos atrás, eu acho que isso me lançou ao trabalho com o TDAH, né? Ao trabalho com essas dificuldades, eu assisti muito vídeo de alguns documentários da HBO, né? Está disponível na internet. Adultos dando depoimento da sua infância, adultos com TDAH. E é um arraso na autoestima, um arraso na vida, no impacto profissional, no impacto, né? A lembrança que ele tem da escola, a lembrança que ele tem do que eles escutavam falar dele. Então, eu acho que isso, para mim, foi assim, um divisor de águas. Falar, não, a gente precisa olhar para essas crianças. Né? Você fala um arraso para o lado positivo ou negativo? Negativo. Então, Negativo. Né? deixa eu pontuar essa questão. Porque, assim, aí entra a importância do psicólogo, né? Porque uma falta de autoestima, de autoconfiança, afeta significativamente a vida escolar, Uhum. a vida profissional, social. Então, além de trabalhar a questão comportamental, trabalhar também esse lado interno para que a criança adquira mecanismos de sobrevivência nesse mundo que é tão excludente. Sim. A Jéssica falou aqui sobre a ansiedade. Eu Acho que a não gente tem consigo, dois momentos. Oi? eu não consigo ler. Você vai. Ah, tá. Ela falou sobre ansiedade. Então, acho que a gente tem dois momentos. Um momento é quando eu tenho um transtorno de ansiedade como comorbidade do TDAH, tá? Eu acho que isso é gritante. A gente precisa olhar que é um transtorno de ansiedade. Agora, uma outra coisa as crianças que têm TDAH têm um nível de ansiedade um pouco maior. Eu vou conseguir fazer? Eu vou acertar? Eu vou errar? Nossa, mas é tudo isso. Vai demorar muito? Vai acabar? Vai demorar? Então, né, isso a gente precisa também olhar, porque às vezes não é um transtorno de ansiedade, mas o TDAH também traz, são crianças mais ansiosas, né, que precisa ser olhado e trabalhado. Sim. E entender, né? Porque assim, aí entra o papel da família e do professor, da equipe gestora da escola, enfim, da equipe pedagógica, para possibilitar uma intervenção de aprendizagem que seja efetiva e direcionada para essa criança. Porque senão, aquilo que poderia ser prazeroso pode se tornar um problema escolar, né? Uma evasão escolar, um fracasso no seu desenvolvimento acadêmico. Então, A gente vê
pesquisas estatísticas mostram que 30% das crianças que têm TDAH não têm dificuldade nenhuma na escola, né? E o que diferencia isso é a motivação. Então, elas têm motivação e mesmo com a dificuldade, elas conseguem ir bem na escola, né? Os outros 70% vão apresentar ou algum transtorno de aprendizagem específico associado, ou simplesmente dificuldade por conta do déficit de atenção, né, e hiperatividade aí. E a motivação é um outro recurso psicológico a ser desenvolvido dentro dos consultórios, né, com as equipes interdisciplinares, né, porque motivar, estar disposto a requer treino, né, requer trabalho. E a motivação... Oi, pode falar. Eu gostaria de falar essa questão, né? Porque você traz aí a Bia, os profissionais que trabalham com a Giovana. Então, assim, a importância... E com o Pedro. Hã? E com o Pedro, E né? com o Pedro. A importância dos profissionais e da equipe interdisciplinar. Essa é uma outra estratégia que tem que estar direcionada. A família também tem que contribuir nesse processo. Eu falo muito aqui no consultório para os familiares. Olha, o trabalho que eu tenho com a criança é 50 minutos, 1 hora. Ele precisa se estender em casa. Então, a orientação familiar, a orientação de pais é também de suma importância para que ela consiga suporte através aí dos diferentes saberes para lidar com TDAH. Fiquei pensando também nessa questão da alimentação, Vanessa. Queria que você falasse um pouco, acho que você tem propriedade para falar disso, dessa questão dos alimentos que podem ser estimulantes aí para o comportamento, né? A gente eu não faço esse trabalho direto, né, da alimentação com TDAH, mas tem nutrólogos que fazem, sim. O que a gente vê é que, assim, o açúcar, né, é mais estimulante, o refrigerante, tudo que tem corante, né? Então, assim, manter uma alimentação um pouco mais saudável, ela é melhor, né? Porque os salgadinhos, os corantes, vamos falar assim, eles atuam nas nossas neuroconexões, tá? Então, eu tenho uma modificação de um funcionamento neuronal, tá? Então, quando eu utilizo, e aí, como eu não tenho um controle inibitório, como eu não consigo me controlar, a gente tem aí um grande índice de TDAH com obesidade, tá? Porque a compulsão, a falta do controle inibitório, ela vira uma compulsão. E ela pode virar uma compulsão alimentar, né? Então, assim, e aí é por isso também que a gente vê outros transtornos relacionados ao TDAH, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Compulsão alimentar, e aí a gente já vai entrar na área da psiquiatria. Mas é importante a gente pensar nisso. E tudo parte do controle inibitório, né? Então, se eu não tenho um controle inibitório funcionante, eu quero doce toda hora e não consigo me controlar para não comer o doce, né? Quando alguém fala comigo, eu nem penso, eu já dou uma má resposta e aí eu já crio uma confusão social, né, no relacionamento. Então, a gente tem aí vários fatores. O pessoal perguntou aqui, Evaldo, sobre a questão do ensino remoto, né, de potencializar ou minimizar aí as questões do TDAH. Eu acho que não é a questão de potencializar ou minimizar, né? A gente está passando por um momento de uma ansiedade coletiva, né? De uma necessidade de cuidado emocional, né? Psíquico aí de toda a humanidade, né? Vamos falar assim. E o ensino remoto, ele é muito mais monótono. Então, para a criança que tem TDAH, é muito mais difícil focar, manter a atenção, ficar ali durante todo aquele tempo. Então, ele precisa sim ser feito com intervalos, né? Com tarefas mais curtas, com um tempo de intervalo entre uma tarefa e outra, porque senão a gente vai ter uma dificuldade maior
realmente. E eu fico pensando nessa questão, né? O ensino remoto, ele requer autonomia. E aí o corpo docente, assim como a família, tem que desenvolver um trabalho que seja integrado e direcionado. Porque se o Uhum. aluno tiver o aluno, se a criança, o adolescente tiver essa sensação de liberdade, pode ser que isso não funcione muito bem. Então aí entra novamente a questão das regras, dos limites, dos acordos, das rotinas. No começo foi muito difícil, né? Depois de um tempo, a gente conseguiu, eu consegui estruturar com a professora do Pedro, e ela está usando todo esse esquema. Ela usa o grupo do WhatsApp, né? O recurso do WhatsApp, e aí ela faz as leituras em áudio. Então, ela manda áudio naquela lição. Então, a lição número 1 é um áudio. Então, ela faz a leitura e a explicação. Por quê? Ele escuta aquele áudio e faz aquela tarefa. Número 2, outro áudio. Então, percebe como fica fragmentado? E no meio desses áudios, eu posso levantar, beber uma água, eu posso ir ao banheiro, né? Ele consegue respirar. Pronto, ele conseguiu, ganhou autonomia novamente para fazer as tarefas. Então, a gente precisa ir criando estratégias aí para conseguir fazer tudo isso e organizar. Mas dá certo. Sim. Eu falo que a primeira questão é a gente tentar sair fora da caixa, né? E pensar em possibilidades, e em adaptação. O ser humano, ele tem uma capacidade de adaptação intrínseca, né? Que é inerente ao humano. Mas para isso, para que haja aprendizagem e para que haja desenvolvimento, é necessário que tenha condições favoráveis para que isso aconteça, que é o exemplo que você está dando da professora. Uma coisa que eu sempre tentei fazer, né, aqui em casa, Evaldo, e eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, tá? E aí agora vai para as famílias, principalmente para os pais, né, para os professores também, é dar voz a essas crianças, escutá-los. Então, o que que é? O que você gostaria? O que é para você? Como que você faz? Como que você poderia fazer? O que é difícil para você? Porque às vezes a gente enxerga, né, sob uma ótica, num prisma, e tem vários lados, né? Então, assim, eles ajudam muito a gente a construir essa rotina, né? A como eu vou organizar, a entender todo esse processo, né? A criar as estratégias mais assertivas para toda essa dinâmica. Então, acho que é assim, escutar essas crianças. Eu, como docente, quando eu vou planejar uma aula, eu sempre penso o seguinte: eu tenho lá na psicologia, se eu não me engano, 44 alunos. São 44 cabeças que pensam diferente e que têm diferentes possibilidades de aprendizagem. Então, eu tenho que pensar no estímulo visual, auditivo, sinestésico, para que eu consiga atingir aquilo que eu me propus. E aí, quando você fala dessa questão de consultar a criança, você está falando da aprendizagem centrada no aluno, né? Que é Carl Rogers puro. De você questionar, inclusive, para a criança, como é que você aprende? Para a criança, porque às vezes a gente tem essa sensação de comparação. Nossa, mas o fulano desenvolve tão bem. E quando a gente faz essas comparações, inclusive eu costumo dizer que a gente sempre vai ter uma pessoa numa posição superior e a outra numa posição inferior. Então, quando você direciona, centraliza para a criança, você não está comparando ela com ninguém. É ela com ela mesma. E às vezes isso é muito difícil, né? Outro dia eu brigo muito, porque sempre que eu olho para a Giovana, ela está fazendo uma pintura, um desenho, uma arte, ouvindo uma música. E aí, eu, Giovana, tarefa. Mãe, eu já acabei. Mãe, eu já fiz. Né? E aí, ela tem me colocado que ela consegue se concentrar melhor quando ela tem um estímulo externo. Porque senão o próprio pensamento dela distrai. Então, quando ela tem um estímulo externo, ela consegue
focar. Isso, para mim, é muito difícil de entender, porque eu funciono ao contrário. Eu já me distraio com o estímulo externo. Então, a gente também precisa fazer um exercício de ceder um pouco, né? E falar, não, vamos acompanhar, deixa ela fazer do jeito dela e vai dar certo, né? Vamos ver se vai dar certo. E tem dado certo, né? Mas é difícil para a gente também não interferir no sentido de, olha, o meu jeito é melhor, né? Faça assim que vai dar certo. Então, é um ajuste. Eu olho para o desenvolvimento cognitivo não a partir do meu referencial, mas a partir do referencial do outro, né? E aí eu consigo compreender. É bem isso mesmo. É dar um espaço. Ai, então, nós temos mais 10 minutos aí, temos muitas perguntas. Você está lendo? Mais... Eu não estou acompanhando aqui. Não, o pessoal está tranquilo aqui. Não estou vendo muita pergunta assim, não. Acho que a gente está respondendo aqui o que tá aparecendo. Deixa eu ver aqui alguma outra questão que eu acho que seria interessante a gente falar, que eu separei. Aqui, essa é interessante. É possível tratar o TDAH com atividade física? Então, é assim. Eu acho que não dá para a gente falar em tratamento, tá? Eu gosto de falar de complemento. Por quê? Porque, principalmente, se é uma criança hiperativa, a gente sabe que tem muita energia, né? Precisa gastar. Quando a gente fala de atividade física, a gente já sabe que ela aumenta os meus níveis de serotonina, né? Aumenta hormônios de bem-estar no cérebro. Então, eu tenho um funcionamento neurobioquímico cerebral, né, mais interessante. Vamos falar aí. Vamos colocar dessa forma, tá? Então, pensando que o esporte, a atividade física traz os benefícios, claro, essas crianças também vão se beneficiar. Agora, uma atuação direta na neurotransmissão de dopamina ou de noradrenalina, aí já nunca não vi estudo nesse sentido, né? Mas numa função neuroquímica geral, sim. A gente pode pensar nisso sim. Queria fazer só um adendo a isso que você está dizendo, que é a importância do movimento. Que, inclusive, entra diretamente na formação, novamente, na capacitação docente. Porque pensando que nós temos dentro de uma sala de aula vários alunos, para o TDAH principalmente, o Vallon, um autor da psicologia, ele fala que o movimento ele é importante para a construção do conhecimento. Então, como que nós, seres humanos, né, adultos, eu particularmente, quando estou em atendimento, tenho uma dificuldade, eu mexo um pé, mexo o outro, e olha que é uma atividade centrada e concentrada ali naquele foco. Imagina uma criança, igual quando eu estava na coordenação da educação integral lá no Fernando Alexandre, criança ela fica 10 horas na escola, 11 horas dentro de um ambiente escolar. Como não ter movimento, principalmente dentro de uma sala de aula quente, né, com condições que nós sabemos. E nessa perspectiva que você coloca, Evaldo, eu acho que eu colocaria para todas as crianças, né? Não só para crianças que têm TDAH. Porque quando eu tenho um trabalho, né, corporal, eu tenho consciência corporal, eu melhoro a minha coordenação motora, eu melhoro a minha habilidade cognitiva, eu melhoro a minha apreensão, a minha precisão. Então, assim, tudo, e a gente sabe que o meu desempenho cognitivo também é influenciado pelo meu motor, né? E o meu emocional, principalmente, porque quando eu tenho uma boa capacidade motora, eu tenho um emocional também mais fortalecido, né? Então, eu acho que, pensando nessa proposta, sim, faz toda a diferença, né? Eu acho que vale a pena, sim. Os meus sempre foram aí para Fisiokids, escolinha de futebol, né? Eles vão passando aí por todas as atividades
que eu acho que é fundamental para as crianças, a questão da educação física, da educação motora, como desenvolvimento. E bacana isso que você está falando, porque assim, quando a criança vem para o consultório, principalmente no caso do TDAH, eu gosto muito de trabalhar com psicomotricidade. E aí eu falo principalmente para o familiar, né? A psicomotricidade, o brincar, ela é uma forma de acessar o universo infantil e, consequentemente, aprender brincando, se desenvolver brincando, que é o que se diz. Consciência corporal, percepção espacial, psicomotricidade fina, né? Coordenação motora, trabalhar a lateralidade, que inclusive tudo isso vai influenciar lá na vida adulta. Porque se a gente pensa uma criança com problemas de lateralidade, ela pode inclusive sofrer um acidente no trânsito, né? Então, na educação básica, num trabalho de psicomotricidade que a gente também auxilia a criança a ir se desenvolvendo, né? Bacana isso que você disse. O Ferdinando colocou aqui sobre a questão do grupo de mães, né? Já pensei, sim, em fazer grupo de mães. A gente está aí estudando, né? Agora, nesse momento de pandemia, são muitos projetos, mas eu acho que esse é um dos projetos que eu ainda tenho, né? Esse suporte aí familiar, que eu acho que é fundamental. Eu queria deixar um recado aqui, Evaldo, para o pessoal que está aqui vendo a live, tem um e-book, né? Um guia, na verdade, para professores, falando das estratégias, de orientações para a sala de aula e manejo com crianças com TDAH, tá? Aí eu acho que no meu Instagram tem também, e no Instagram da Curiositas.educacional também tem. Então é só acessar lá, que o e-book está lá, e é bem bacana. Tem muita dica aí de o que a gente pode fazer para melhorar o desempenho escolar dessas crianças. Vanessa, aproveitando o adendo, então, eu queria falar de um site para as pessoas que querem conhecer mais sobre o TDAH, né, que é o www.tdh.org.br. Lá tem orientações de pais, lá tem dicas para profissionais, orientações pedagógicas, psicopedagógicas. Então, assim, é um bom site, vou repetir de novo, www.tdh.org.br. Vale muito a pena entrar para quem quer se aprofundar mais no TDAH. Isso. E aqui, só para a gente finalizar, que eu acho que nós estamos com o nosso tempo também já, 2 minutinhos aqui. Com relação à pandemia, como os pais devem lidar com o filho que tem TDAH? Muito boa. Olha, eu acho que não só com os filhos que têm TDAH, né? Essas crianças, gente, já estão há 5 meses dentro de casa, sem conviver, sem brincar com outras crianças, sem exercitar essa troca na aprendizagem, porque a gente não aprende só recebendo informação, né? Eu aprendo trocando. E quando vocês vão lá para o livro didático, muitas das tarefas que tem lá é assim: discuta com o seu colega, né? Verifique como o seu colega acha, como que você fez isso, troque com o seu colega. E essas questões não estão sendo abordadas, porque ele não tem como trocar, tá? Então, assim, eu acho que é um momento de acolhimento, é um momento de construção de memória afetiva, é um momento de cozinhar, é um momento de assistir filme, de dar colo, de comer pipoca, de fazer brincadeiras que a gente não fazia antes, né? E que há muito tempo estão abandonadas aí, peão. Esses dias lá minha mãe fez aquelas joguinho de 5 Marias, né? Então, assim, são momentos que a gente vai construir com essas crianças e minimizar um pouquinho, tá? Não tem muito mais que a gente possa fazer, a não ser respirar fundo que vai passar, tá? Então, ó, 20 minutos, 20 segundos aqui, antes que o Instagram nos derrube. Quero agradecer. Então, que vocês tenham paciência, criatividade, principalmente nesse momento de pandemia. Vanessa, é sempre um prazer estar com você. Tchau, tchau. Ele participou o tempo inteiro aqui comigo.